Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Você não pode abrir lá, mas é o capítulo 8 que nós vamos estudar. Fico feliz por esse projeto que o Janta montou, mas o Marquinho, chamado de Oração Livre, tem dado certo até hoje, tem edificado vidas, tem ajudado pessoas. Feliz, dou graças a Deus por isso. Né? Quero aqui já me desculpar porque não pude estar domingo, que era para estar domingo passado, mas devido a nossa correria aí, fui esquecendo. Mas hoje, com a graça de Deus, nós estamos aí. Amém? Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? O capítulo 8 de Hebreus não tem muito o que se explicar, né? Ele por si só ele já se explica, né? Mas o tema é: Jesus estabeleceu uma aliança superior. Esse é o tema que vem no capítulo 8 do livro de Hebreus. Jesus estabeleceu uma aliança superior. E a gente vai explicar isso em 2 pontos. Jesus estabeleceu uma aliança superior porque o seu sacerdócio é tanto mais excelente, ou seja, tanto mais superior. E segundo, Jesus estabeleceu uma aliança superior que está firmada em melhores promessas. Amém? Começando. Jesus estabeleceu uma aliança superior porque o seu sacerdócio é tanto mais excelente. Versículo 1 do capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu. O autor quer dizer o seguinte: todo o propósito dos 7 primeiros capítulos do livro de Hebreus, os 7 primeiros capítulos, é transmitir a insuperável grandeza de Cristo e mostrar, neste contexto, que a apostasia é um perigo tão grave. Então, todos os 7 primeiros capítulos que foram estudados aqui, foram ministrados pelo Jonathan, ministrou algum também, Cristina? Não, né? Ministrado pelo Jonathan, ele vem mostrar a grandeza de Cristo, de que Cristo é. De que Cristo é. E mostrar também, neste contexto, que a apostasia hoje em dia é um perigo. E um perigo gravíssimo. Se nós dermos as costas para Deus, se nós dermos as costas para Cristo, a gente não tem outro caminho. Porque, que nem o Jonathan sempre costuma dizer, o homem ele tem uma depravação total. E interessante que eu demorei para acreditar nessa parte da depravação total do homem, porque não tem para onde, é depravado mesmo o homem. Então, se nós virarmos as costas para Cristo, acabou-se o homem. Então, os 7 primeiros capítulos do livro de Hebreus, ele vem explicando isso aí. E o autor afirma 2 coisas em relação ao ministério de Jesus. O sacerdote de Jesus é único e independente da lei da tribo de Levi. Por que ele é independente da tribo de lei de Levi? Porque Jesus Cristo ele veio da tribo de Judá. E da tribo de Judá não foi constituído nenhum sacerdócio. Não foi dado lei, ou Deus não falou que tinha que ser de uma outra tribo. Não. Ele veio da tribo de Judá. Por isso que todo sacerdote da época ele só poderia vir da tribo de Levi, porque era lei. Lei para o povo de Israel. Não poderia se suceder outro. E Jesus, quebrando esse protocolo, ele faz o sacerdote tipo de Melquisedeque, na qual vem relatando no capítulo 7, se não me engano. Único, porque ele veio de uma outra linhagem. Então, por que nós vivemos pela graça? Porque mudou-se o sacerdócio, muda-se também a lei. É isso que o autor vem falando para nós aqui. Da superioridade de Cristo. Da quebra de protocolo na lei mosaica. Ou seja, ele é eterno, garantido, contínuo, permanente, santo, definitivo e imaculado. Esse é o sacerdócio de Cristo hoje. É isso que é uma das coisas que o capítulo 8 vem deixando bem claro para nós. E
E a confirmação disso está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 28. É sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que pode fazer pelo pecado tudo o que precisa ser feito. E é capaz de salvar homens e mulheres agora de maneira total e eterna. Ele exerce seu ministério no céu, onde ocupa uma posição de realeza. Por quê? Porque o sacerdócio normal da época, ele tinha que fazer o quê? Tanto fazer expiação pelo seu próprio pecado, quanto pelo pecado do próximo. Ou seja, era ineficaz. O homem saía hoje, pecava, lá o sacerdócio estava lá fazendo a expiação pelo pecado de novo. Já o de Jesus Cristo, não. Foi único, perfeito. Não tem que se fazer mais sacrifício. Acabou-se o derramamento de sangue dos animais pelo pecado do homem. Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, mudou-se hoje pela graça. Amém? O sacerdócio de Cristo é exercido no verdadeiro tabernáculo. E qual é o verdadeiro tabernáculo? Quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, ele sentou-se à direita de Deus Pai. Então, no verdadeiro tabernáculo que é fundado por Deus e não por mãos dos homens. Porque todo aquele outro tabernáculo que veio antes de Jesus Cristo foi fundado por homens. Tudo aquilo que foi estabelecido antes de Jesus Cristo era feito por homens. Ou seja, o tabernáculo de Deus está nos céus, à destra do trono da majestade. O versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, por que o sacerdócio de Jesus Cristo é eterno? Porque ele foi feito por Deus e não pelo homem. Amém? Amém. O sacerdócio de Jesus é exercido no verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Nosso Senhor não ministra no tabernáculo ou no templo, que são sombras terrenas da realidade celeste, mas ministra na própria realidade celestial. Com essa figura, o autor indica que o propósito de Jesus, ao entrar no céu, foi comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. O seu ministério na terra o equipou para esse serviço celestial. Então, pegando o gancho que o Jonathan estava falando aqui, é certo, Jesus Cristo ele é sem ministério tanto mais excelente. Assim o autor enfatiza a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Não há ninguém maior que Cristo. Seu ministério é tão superior quanto ele mesmo é superior. O capítulo 7, ele vem dizendo que o ministério de Jesus Cristo é o tipo de Melquisedeque. Por quê? Porque não se tem na Bíblia a genealogia, essa palavra é difícil, de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem nada. Sacerdote eterno. O de Jesus Cristo é do mesmo jeito. Por quê? Tem genealogia? Tem. Mas ele quebrou todo o protocolo da lei mosaica. Tudo mudou-se. Tudo tornou-se novo. Se a antiga está passando, a nova está chegando. É por isso que hoje nós vivemos pela graça. Isso fica claro por 3 razões. Primeiro, ele é o mediador de superior aliança. Segundo, ele é o sumo sacerdote de um tabernáculo superior. Qual é o tabernáculo superior? O do próprio Deus. Por quê? Porque ele está sentado à destra de Deus. Então é um tabernáculo superior. Não tem outro depois desse, não tem uma outra coisa que a gente vai descrever. Não. É o tabernáculo superior, o de Deus. Não aquele criado por Moisés, que era na tenda, ou feito aquele templo que Salomão construiu, que estava lá o tabernáculo, a arca da aliança, uma cortina. Não. É superior de tudo isso aí. Não tem outra coisa para descrever. E terceiro, ele ofereceu um sacrifício superior, ou melhor ainda, ou coisa de excelência mesmo. Então não tem um meio termo para a gente descrever a grandeza que Jesus Cristo é, ou o que ele fez por nós hoje, para que nós possamos estar hoje aqui. É interessante que para nós estarmos hoje aqui, Jesus Cristo foi preciso morrer na cruz. Morreu. Teve toda aquela perseguição contra a igreja, todo o povo foi perseguido, mas também, assim como esse comentarista João Crisóstomo, esse cara sofreu barbaridade para poder que o evangelho chegasse até hoje.
Então tem também o sacrifício de muitos homens e muitas mulheres de Deus para que o Evangelho pudesse chegar até nós em perfeição. Ainda tem muitos estudiosos que acreditam que as Escrituras tenham sido mudadas e tudo. Eu fico meio em dúvida. Mas se nós formos analisar, eu acho que o Jonathan já leu algum texto da Bíblia que mais se parece com a original, a King James, já viu, Jonathan? Então os textos delas são bem mais claros e bem mais diferentes das traduções que nós temos hoje. Então deve ser por isso que muitas pessoas elas têm essa cultura de que a Bíblia foi mudada. Então daí nós vimos a superioridade de Jesus Cristo mesmo. A superioridade de Jesus Cristo mesmo. Alguém tem pergunta? O Jonathan tem umas perguntas boas, entendeu? Não. Segundo, Jesus estabeleceu uma aliança superior que está confirmada em melhores promessas. Uma aliança é o quê? Um pacto, é um contrato, uma concordância formal entre duas ou mais partes. Esse conceito bíblico de aliança baseia-se nas palavras berit em hebraico e diartex em grego e tem o sentido de prender ou amarrar. Portanto, uma aliança é um acordo que amarra as partes envolvidas em direitos e deveres, benefícios e punições. Então, Jesus Cristo, o que ele fez? Uma aliança. Uma nova aliança. E uma pergunta: por que Deus faz aliança com os homens? Jonathan? Boa pergunta. Boa pergunta. Ele ama o homem, eu acho. Que ele dá a vida daqueles que o buscam. Também. Rafael? Por que Deus faz aliança com os homens? Para possibilitar um relacionamento exclusivo, para expressar a sua vontade e os seus planos, para abençoar as pessoas envolvidas, para dar garantias aos homens. Essa é o que eu acredito, né? Por isso que Deus faz aliança com os homens. Se alguém discordar, por favor, fala, expõe aí. Jonathan? Tranquilo. Temos nas Escrituras duas grandes alianças. A aliança da lei, também chamada de antiga aliança, e a aliança da graça. Quem pode dizer aí uma diferença? Cristina? Não, da lei é Rafael. aquela... Esqueci. Tipo aquela que eles matavam os animais. Jonathan? Na teologia a gente costuma separar o tempo da lei como a lei é condenatória. Uhum. A lei ela não é para redimir ninguém, a lei é para condenar. E a graça é o contrário, né? Para salvar. É para se fazer cumprir. É mais ou menos isso. Tranquilo. A diferença entre as duas consiste em que nas condições, é exatamente isso que o Jonathan falou, só vou falar de uma maneira diferente. Nas condições estabelecidas na antiga aliança, a bênção dependia de que o homem cumprisse a sua parte, isto é, fosse obediente à lei. Na nova, a bênção está garantida pela promessa incondicional de Deus em Cristo, como mediador da nova, que foi obediente até a morte. Então é isso mesmo. Né? Filipenses 2,8, vamos conferir Filipenses 2,8. Show, Rafael? Pode ler. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, essa obediência de Cristo foi o que fez a nova aliança. Que nem o Diogo falou, a antiga aliança ela era só para condenar mesmo. Eu não conhecia o pecado, foi o que Paulo disse, eu não conhecia o pecado se a lei não tivesse dito, né? Então a lei ela era mais condenatória mesmo. Agora pela graça é diferente. Né?
Por isso o autor afirma que nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Pergunta: quais são essas promessas, John? Promessa? Sim. Repete aí muito. Por isso o autor afirma que nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Qual é essas promessas? Da salvação, que é a principal. Uhum. Uma vida abundante com Cristo, né? Uhum. Acho que é isso. E a reconciliação Do do homem com Deus. homem com Deus. Essas são as promessas que Cristo mediou entre nós e Deus, né? Sim. Entre nós e Deus. Primeiro é a salvação, e depois a gente pode falar isso que o Diante reduzir em uma coisa: uma vida abundante em tudo, né? Porque se tu tem comunhão com Cristo e com Deus, cara, a tua vida vai em perfeição. A tua vida vai nem diz no ditado popular, vai bacana, vai de excelência, né? A antiga aliança falhou, não por causa da lei ou das suas exigências, pois a lei é santa. Romanos 7,12. Vamos ler? Romanos 7,12. Quem quiser ler. Assim, a lei é santa, é um mandamento, santo, justo e bom. Então, a lei é santa. E espiritual, Romanos 7,14. 14. Quem quiser ler, pode. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vencido como escravo ao pecado. Então, esses são referências sobre a lei. Né? E boa, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Achou, pode ler. Sabemos que as leis são boas, quando utilizadas de acordo com a intenção divina. Mas pela incapacidade do homem de cumprir a sua parte, visto que ela impunha um padrão ético acima da capacidade de obediência do povo. Então a lei, vamos pensar, a lei era bem pesada mesmo, porque acima da capacidade da obediência do povo. Por isso Deus mesmo diz: não permaneceram naquela minha aliança. Assim, a antiga aliança foi substituída pela nova, no sangue de Jesus Cristo. Amém? Pergunta? Então vamos continuar. Se a antiga aliança tivesse dado certo, respondi, adianta, o que tu acha? Se a antiga aliança tivesse dado certo, cara, o que tu acha que seria hoje? Tá certo. Sim. Isso, né? Pensar sobre isso. Não tem como dar certo. Eu não tinha Não tem como dar possibilidade. certo. Porque se não tem como dar certo, porque se o homem, se a lei ela impunha uma capacidade superior do que o homem, não tinha como dar certo mesmo. Então, não, mas se ela tivesse dado certo, não haveria necessidade de substituir. Entendeu? Não precisava Jesus Cristo ter vindo, porque a lei tinha dado certo. Não teria necessidade de substituir. Se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Versículo 7. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Versículo 7 do capítulo 8. Mas o fato é que ela não supria o que era exigido do pecador. Não levou ninguém a um andar mais íntimo com Deus. Não levou ninguém a desfrutá-lo. Portanto, se a pessoa tivesse de conhecer Deus como o seu Deus, tendo o privilégio e gozo de ser seu povo, teria de haver uma aliança diferente, uma necessidade de algo mais. Uma necessidade de algo mais. Até porque naquele tempo o povo ele não tinha
dizer uma comunhão direta com Deus. Você teria que ligar, vamos colocar em ligação, teria que ligar, um atendente ia atender lá, aí ia conversar, aí depois aqui ia passar para Deus. Naquele tempo era assim, o pecador vinha para o sacerdote analisava e depois levava para o Santo dos Santos, que era onde estava o altar. Então tinha esse intermédio. Hoje nós temos uma ligação direta. Ligou aqui e Deus está lá ouvindo. É isso? Né? Uma ligação direta. Deus então firma uma nova aliança, já prometida nos profetas. Jeremias 31, do 31 ao 34. Bora conferir se tem mesmo essa promessa. Quando eu estou na igreja, as pessoas elas ficam meio de banda comigo, porque a pessoa está falando uma coisa, eu estou indo lá na Bíblia, entendeu? Conferir. 31, versículo 31 ao 34. Porque o Cristina Rafael é importante, claro que vocês sabem disso, é importante a gente conferir todo o texto que é se dito em qualquer lugar, porque às vezes a pessoa está falando heresia. Às vezes está falando que uma outra pessoa já falou, ou já ouviu de uma outra pessoa. Quem não lê está fadado a acreditar naquilo que os outros dizem. Exatamente. Então eu aprendi com um grande pastor a discordar. Não com maldade, mas discordar para não poder... Exatamente. 31 ao 34, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Quem achou pode ler. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conheceu o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, Deus ele já vem anunciando essa aliança aí que ele fez hoje com o povo. Hoje todo mundo conhece. Pode não querer aprender, mas que todo mundo conhece. A característica fundamental dessa nova aliança é sua graça unilateral. Deus vai salvar o homem graciosamente sem exigir do pecado aquilo que ele não pode dar ou fazer. A lei será utilizada apenas para mostrar ao homem o seu pecado, para que o mesmo possa ser salvo pela graça. Romanos 3:20, Efésios 2:8 ao 9. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Muitas das promessas da antiga aliança tratavam da vida presente, cobriam assuntos tais como prosperidade pessoal, longevidade e privilégios nacionais. Porém, as promessas da nova aliança tratam exclusivamente de bênção espiritual, tanto para agora quanto para a vida do povo. Então, está aí uma diferença da antiga lei e da nova lei, vamos colocar assim. Porque a antiga lei, ela cobria mais coisas terrenas. Prosperidade pessoal, longevidade, privilégio e essas coisas. E tinha influência entre os reis, tinha influência no meio da sociedade, então era grandiosa. Já a nova aliança trata exclusivamente da bênção espiritual, ou seja, trata exclusivamente da salvação do homem. Não tem mais outras coisas a se preocupar. A preocupação aqui é com a salvação do homem. Quais são essas promessas? A gente já respondeu. Por quê? Porque às vezes eu faço 2, 3 perguntas no mesmo e depois eu vou ver já. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Isso se refere à obra do Espírito Santo no interior do pecador, quando da sua conversão e regeneração. Romanos 2:29, Romanos 6:17, 10:9 e 2 Coríntios 3:3, Efésios 5:19 e Colossenses 3:16. Se quiserem conferir lá,
Se quiserem conferir aqui, não tem problema também. Por isso, o crente da nova aliança é totalmente diferente à lei. Não é apenas um livro, texto, é algo que ele ama do fundo do coração, em seu interior. Habita o desejo de agradar a Deus e andar em seus caminhos. Tal transformação interior é uma das bênçãos da nova aliança. Hoje, a antiga aliança, eu vou colocar assim, de que o homem, a obrigação dele era cumprir aquela aliança. A minha obrigação aqui é cumprir esses que Moisés falou que eu tenho que cumprir. A obrigação da nova aliança é o quê? É agradar a Deus em seu interior, desejar o evangelho e assim passar para os outros. Porque se eu tenho a capacidade de amar a Deus, de chegar a Ele, eu posso passar a mensagem para os outros. Se Deus me chamou, me tocou e eu estou aqui e passei a fazer a sua vontade, o meu desejo em si também é que possa passar para os outros. Isso é a nova lei. Isso é a obediência da nova lei. É o que a nova lei exige, uma transformação interior. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso se refere à relação íntima e exclusiva entre Deus e os regenerados. O crente do Novo Testamento tem no coração o Espírito Santo por meio do que clama, Abba Pai. Romanos 8, versículo 15 e 17. Ele sabe que é filho de Deus e está a ele ligado pelos laços de amor e afeição familiar. Vamos conferir lá em Efésios 2:19? Só para a gente. Efésios 2:19, quem achou já pode ler. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse versículo aqui, ele vem deixando bem claro o que nós éramos antes da nova aliança. Estrangeiro, forasteiro. Ou não tínhamos parte da nova aliança. Para um forasteiro, um estrangeiro entrar na aliança de Israel, que foi constituída, o homem teria que fazer um pacto. Cortava seu prepúcio, então fazia parte da aliança. Mas assim mesmo ainda era considerado como estrangeiro. A nova aliança não. O que é a nova aliança? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então vê uma diferença grandiosa, né? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Conhecer pessoalmente a Deus é uma das grandes bênçãos da nova aliança. 1 João 2. Vamos lá, vamos conferir 1 João capítulo 2, versículo 13 e 14. João está bem aqui pertinho. João 2, do 13 ao 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, aqui nesse versículo, a gente pode ver que a profecia de que todos conhecerão continua se cumprindo. Está nascendo, já está conhecendo a Deus. Está crescendo, está aprendendo. É assim que ele aprender. Porque hoje o que mais nós temos é pessoas para... Não, eu me corrijo. Nós não temos muitas pessoas hoje que ensinam a verdade, não. Hoje nós temos muitas pessoas que ensinam heresia, que ensinam para as outras pessoas o que elas mesmas querem. Aí o querer formar o caráter de uma outra pessoa. Hoje nós temos muitas pessoas fazendo isso. E como temos? Algum comentário? Aí nós temos uma referência bíblica também. 1 Coríntios 2:12, Efésios 2:18 e João 17:3. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O perdão total dos pecados é a maior bênção da nova aliança, porque garante ao pecador
perdoado, acesso a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. E capítulo 4, 14. Agora gozamos o perdão dos nossos pecados, pecados da nossa natureza, pecados abertos, pecados secretos, pecados repetidos, pecados de ontem, pecados de hoje, pecados de amanhã, pecados de comissão ou pecados de omissão. Todo pecado Deus não se lembra mais. Comentário, Diante? Faz aí um comentário bacana aí. Amém, irmão? Então, essa é a nova aliança. A minha Bíblia ela tem como título no capítulo 8 assim: a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, essa é uma das diferenças e é das garantias da nova aliança. A antiga aliança ela foi imposta de uma maneira que nenhum homem conseguiu cumprir. A nova aliança é imposta a todos aqueles que todos nós podemos suportar. E para a gente concluir aqui, assim, juntando tudo isso, podemos afirmar que a nova aliança nos promete um coração transformado e obediente, o privilégio de conhecer e pertencer ao Senhor, intimidade com Ele e o perdão total e perpétuo de pecados. Não é de admirar que o versículo 6 diga que Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança e que está afirmado em melhores promessas. Então, a nova aliança e a superioridade de Cristo, em referente à outra, é de uma grandiosidade que a gente não pode nem dizer. O que a gente pode colocar aqui é 100% melhor. É 100% melhor. O sacrifício que Jesus Cristo fez em prol de nós foi perfeito. Ele é nosso sacerdote eterno, está à destra do trono de Deus. Então, tudo é perfeito. Jesus Cristo é 100% perfeito. 100% homem, 100% Deus. Perfeito. Amém? Essa aqui foi a mensagem que eu trouxe hoje do capítulo 8. E domingo que vem, se Deus permitir, eu vou estar aqui ministrando o capítulo 9. Se Deus quiser. Eu gosto muito, admiro muito, aqui já agradecendo o Jonathan pela oportunidade. Eu gosto muito desse estudo que o Jonathan faz aqui em casa, mas o barquinho. A Cristina já teve bastante gente. Hoje está mais fraco, mas é assim mesmo. Uma hora sobe, uma hora desce. Mas isso é importante para nós. Principalmente para minha casa. Saber que tem um rapaz, tem um homem dedicado aqui nessa parte aqui. Isso me alegra bastante.